Quem começa, Maria? Começas tu, que és mais nova e estas pessoas estão aqui todas para te ouvir. Olá, é muito... Não sei, eu até acho que devias começar tu, porque... Não, porque quando me fizeram o convite e depois percebi que iria falar contigo, foi uma coisa muito, muito incrível, porque eu tenho 25 anos, então eu cresci sem muitas referências de mulheres na política, no jornalismo, nesta área em que eu gosto de achar que me movimento, não é? E pronto, e tu foste sempre uma dessas referências e, portanto, foi muito, muito incrível. Porque acho que é importante haver essas referências femininas que faltam tanto, ainda hoje em dia faltam. Então, quando eu estava a crescer ainda mais... Então, Maria, Obrigada. Então fazemos assim, eu faço-te uma pergunta, depois tu fazes-me perguntas e ficamos aqui a conversar. Ótimo. Então, o que eu gostava de te perguntar é o que é que tens feito ultimamente pelas raparigas, pelas mulheres, pelas miúdas, e esse poder da irmandade que é nós, mulheres, quebrarmos definitivamente este mito, este estereótipo, este estigma de que as mulheres estão sempre a competir com as mulheres e que não se entreajudam. Essa é uma pergunta incrível, porque esse estigma que existe e que existe entre nós e que nós praticamos às vezes sem querer, às vezes são microações que nós temos que não temos bem noção e que são incutidas desde que somos muito jovens nesta competição, quase que parece que só temos um lugar, só existe um lugar para aquela mulher especificamente e aquele é o meu lugar, ou se for da outra pessoa eu estou fora, porque o resto tudo é dos homens. E se nós olharmos para a forma como os homens interagem uns com os outros, como estão no espaço público, mas também fora, no espaço privado, é uma forma de camaradagem que nós não temos, porque não nos foi ensinado. Não sei se não temos, eu acho que nós temos, acho que parece que temos menos do que aquilo que temos, porque o poder das amigas, o poder da amizade entre amigas é brutal. Agora, eu acho que as mulheres não se juntam tanto e não agregam tanto. Os homens, aconteça o que acontecer, podem ter hábitos de todas as semanas ou estão a jogar ou vão jantar ou encontram-se e as mulheres não têm isso. Mas sabes, é interessante porque se nós formos ao século XIX, aos manuais de boas maneiras, isto é uma história que eu estou sempre a contar, depois se associa uma história sobre o gossip que é a Silvia Federici que conta e que eu achei incrível, mas só para focar no século XIX, os manuais de boas maneiras incitavam a que as mulheres não tivessem, ou proibiam um bocado as mulheres de terem amizades femininas. E daí que tu, quando falas das amizades, é isso de facto que é muito interessante, porque tu encontras um lugar de partilha e um lugar onde consegues ultrapassar uma certa injustiça de conhecimento, ou seja, justiça epistémica, que é, às vezes acontecem coisas que eu não tenho palavras para descrever, logo quase que não acontecem, e eu não as sinto, porque não as sei descrever, quase como se te pedissem para descreveres um elefante, tu não consegues, porque se não tiveres as palavras para o descrever. E com isso nós conseguimos, através da partilha, conseguimos perceber que se calhar aquilo que nos acontece no escritório, com um homem mais velho, não é normal. E o problema não é meu, o problema, de facto, é dele, que às vezes até está a perpetuar práticas que ele próprio desconhece que são nefastas. E pode nem ser sequer assédio, pode ser só um comportamento mais machista ou mais masculinizado naquilo que retira papel ou retira espaço ou liberdade à mulher. Sim, claro. Porque, sim, às vezes é porque nem sequer te ouvem. Não sei se te aconteceu nos teus longos anos, no teu longo percurso profissional. Não sei se já te aconteceu a coisa de tu estás num espaço só de homens e eles não... Não há deixa para o nosso texto. Não há nada. Não é? Eu, por acaso, gostava de dizer que, em relação a este ponto de partida, gostava de falar aqui de duas experiências que tive. Uma com a Girl Move Academy. Que é incrível. Que é incrível. É uma academia, para quem não conhece, a Girl Move Academy é uma academia para as raparigas moçambicanas e é uma academia que forma uma elite em Moçambique. Há 1% de raparigas, de mulheres que chegam à universidade e desse 1% não completam o curso e, portanto, estão a ver o que é preciso para chegar à universidade.
E estas raparigas são depois, nesta academia, elas são feitas mentoras das raparigas mais novas e isto está a provocar uma mudança sistémica na realidade moçambicana, que é uma realidade muito adversa. Se calhar para nós parece já um bocado remota, mas há muita desigualdade, de facto, no mundo entre homens e mulheres, e há muita desigualdade em certas latitudes, especialmente em países como Moçambique, e é impressionante, eu estive lá como voluntária, e é impressionante ver o poder das histórias de cada uma, e quando estamos a falar das histórias de cada uma, são histórias de abandono, de maus tratos, de abuso, de serem abusadas, portanto são histórias que parece um bocadinho o Boyd acabou de contar uma história que só em si, só a travessia do deserto já seria trágica e depois a travessia do Mediterrâneo e tudo isto. E o Boyd chega aqui com um sorriso e não está a falar daquilo do mal que passou, mas a usar o mal que passou para a superação. E estas mulheres, e portanto estamos a falar do poder de mulheres, na Girl Move Academy são mulheres que ajudam mulheres, que acompanham mulheres, que empoderam mulheres e meninas e jovens. É impressionante ver o impacto que isso tem. Portanto, nós, quando estamos a falar de igualdade, nós, mulheres, temos um papel absolutamente decisivo nesta irmandade, nesta fraternidade entre mulheres. Sororidade. E às tantas aqui, perante nós, o que é que está ao meu alcance fazer? O que é que cada uma de nós pode fazer? E por isso é que a pergunta veio aí, e sei que tu fazes muitíssimo. Sim, e na verdade acabei por não te responder, mas continua, desculpa. Não, eu já disse que queria só marcar este ponto que é, está sempre ao nosso alcance, homens, mulheres, está sempre ao nosso alcance melhorar a vida de alguém que ou se sente discriminado, ou está mais frágil, ou não tem voz, ou não tem um espaço, ou não tem liberdade. E há uma frase que é, diz-me quem discriminas, ou diz-me quem excluís, e eu dir-te-ei quem és. E esta frase, acho que é uma frase que tem que nos atravessar como uma espada. Sim. Não, mas é mesmo que eu sinto um pouco, não sei se tu sentiste dessa forma, mas é quase que só a nossa presença aqui, ou em qualquer sítio, numa empresa, num espaço público, só a presença já é meio disruptiva, porque só a presença já é estranha. Se nós olharmos, sei lá, se estiverem a falar, há aqueles micro-atos de feminismo que são interessantes e que eu acho graça, que é, por exemplo, se estão a falar de um CEO, estão a falar de um gestor de uma empresa, é giro tu assumires logo à partida que é uma mulher, porque normalmente assumes o contrário, não é? Assumes que é sempre um homem. Portanto, quando é uma mulher, de repente nós estamos sempre a classificar-nos e a existir em comparação com o homem. Sempre. E, portanto, só a nossa existência sem isso, por exemplo, no podcast que eu tenho com duas amigas que me são muito queridas e que nós decidimos fazer este projeto em que falamos de política semanalmente as três, e somos três jovens, na altura tínhamos menos de 25 anos e eu agora, como estamos a passar isso, já não dizemos, é uma pena, mas nós falamos de política semanalmente e causa imenso desconforto. E, na verdade, depois, a coisa mais incrível que eu experiencio neste contexto é, vêm miúdas dos 15, 14, 16, mas mesmo mulheres mais velhas que eu, falar connosco e dizer, eu nunca tinha tido a oportunidade de ver só mulheres a falar de política. Porque é mesmo uma coisa que não existia, ou seja, existia muito pouco. Ou pelo menos quando e mulheres jovens, não é? Eu tive uma miúda, especificamente, veio dizer que o professor acho que era o professor de português, dizia que como ela era muito contestatária e muito inflamatória nas aulas, ela tinha bem 15 anos, que nenhum homem ia querer estar com ela. Que horror. Isto foi há uns meses. E ela diz que só o facto de estar a ouvir que nós somos contestatárias e um bocado inflamatórias e causamos algum desconforto e mesmo assim temos espaço, faz com que ela desvalorize as palavras deste professor. Mas é muito fácil não desvalorizar, quer dizer, se tu tens um professor a dizer-te isto aos 15 anos, é de uma violência brutal. É uma violência. Porque a nossa palavra é sempre chata, é sempre um desconforto. Só o facto de nós estarmos a falar disto é tipo, estás a vitimizar-te. Não estou, nós somos um bocado vítimas disto, mas somos vítimas com agência. É é importante não cairmos na ilusão de que está tudo bem. Maria, mas tu estavas a dizer isso em relação à política, mas há uma coisa ainda anterior à política, que é haver homens, mães,
pais que dizem às filhas, porque têm peso a mais, ou porque sentem, ou que estão gordas, ou que sentem que há qualquer coisa ali que está um bocadinho fora da norma, e dizem essas coisas. Eu conheço uma mãe que diz isso à sua filha. Aliás, conheço a filha e conheço a mãe, e é trágico. É trágico pensar que, se for um rapaz, ninguém diz, se fores gordo não vais encontrar uma mulher. Mas a uma rapariga continua a dizer, se estás gorda, ninguém, não vais ter um namorado. É nojento. E as estatísticas sobre bulimia, sobre anorexia, impactam, mas é extraordinária a diferença entre mulheres e homens, entre raparigas novas e rapazes novos, que também sofrem, os rapazes, mas é avassalador a percentagem de mulheres que já teve que sofrer com essas doenças, por pressões sociais, etc, etc. Se isto fosse com rapazes, jovens rapazes, se isto fossem doenças que estivessem a afetar jovens rapazes, com as proporções em que afetou jovens mulheres nos anos 90, por exemplo, e ainda hoje, mas nos anos 90 foi mesmo uma epidemia, muito pela indústria da moda, etc. Seria muito mais falado. E eu acho que é isso, as mães perpetuam este estigma porque nunca foram libertas daquilo. E de repente nós, quando falamos e conseguimos dar um nome especificamente àquilo que é, conseguimos libertar-nos devagarinho. Porque mesmo na medicina, se tu vires, mesmo na medicina nós temos uma probabilidade muito maior de sofrer com ataques cardíacos, sofrer as repercussões de um ataque cardíaco e de morrer de ataque cardíaco, porque os estudos sobre ataques cardíacos são feitos num corpo de um homem de 40 anos de estatura média, branco. E, portanto, quando nós chegamos ao hospital com sintomas, como os nossos sintomas são diferentes, os médicos não estão treinados, e a culpa não é deles, mas não estão treinados para identificar imediatamente estes sintomas que são exclusivos das mulheres. E nós fazemos 50% da população. E, portanto, são coisas destas que não faz sentido. Gostava de falar também um bocadinho da violência nos namoros e a agressividade que há nos namoros e, infelizmente, tal como na violência doméstica, as mulheres são as grandes vítimas, e acho que é ótimo estar aqui neste palco e neste enquadramento e pensar que aqui estão rapazes e raparigas, homens e mulheres, e que nós juntos podemos ir muito mais longe nessa consciência de que a agressividade, de que o maltrato nem é moda, nem é cool, nem é giro, é um princípio, é uma raiz muito daninha para depois um comportamento à frente brutal. E nós vemos as estatísticas das mulheres que morrem por mês, por ano, vítimas de maus tratos, e é uma brutalidade. Gostava de ouvir falar também sobre isto, sobre esta agressividade e esta assunção. É como se algumas raparigas ainda ou já assumissem que o maltrato, o excesso de ciúme, o controle é sinal de amor, e não é. Não é. Eu acho que nós temos que fazer aqui este sublinhado e dizer e separar as águas. O excesso de controle, o ciúme doentio ou o excesso de ciúme e essa agressividade, às vezes, nesses namoros, não tem pinta nenhuma, é asquerosa e leva sempre a um sofrimento brutal que às vezes nem sequer é partilhado. Sim, a partilha... Sim, a partilha às vezes recai sobre a vítima, ou a culpa da partilha, a culpa do segredo. O segredo do agressor está connosco, com mulheres, maioritariamente mulheres, que sofrem às mãos de parceiros. Quando me falaste disso, que eu acho um tema mesmo muito relevante, fui fazer uma pesquisa rápida e em 2024... isto são notícias, isto foi uma investigação feita e saiu, as notícias estão no público, no SIC também. 66% dos jovens que já namoraram sofreram pelo menos dos 15 tipos de violência que estão identificados. 66% dos jovens até aos 24 anos. Uma brutalidade. É uma brutalidade. E depois há uma coisa ainda mais interessante, que é há comportamentos que são autorreportados. E, portanto, rapazes, maioritariamente, a reportar que eles próprios dão por eles a ser controladores, por exemplo, porque
é esta a questão, é socialmente aceito quase, como tu dizias e muito bem. Sim, e às vezes são coisas muito subtis. O rapaz tem acesso às mensagens e ao telemóvel da rapariga, com que direito? Com que direito? Nem ele, nem ela. Ou seja, há um respeito mútuo numa relação que passa por esse... Se eu quiser, passo-te o telemóvel, mas não há essa presunção de que eu tenho que partilhar. E às vezes, numa idade mais adulta, a gestão do dinheiro. A gestão do dinheiro nas famílias e nos casais também é uma fonte de maus tratos e é uma espécie de submissão das mulheres. O homem sabe tudo o dinheiro que há nas contas, ele é que gera as contas, ele é que diz e gastaste muito, e gastaste pouco. E a mulher não faz isso. Acho que é importante nestas idades, é importante começar a perceber primeiro que a gestão do dinheiro reflete sempre a gestão dos afetos. E vocês vejam isso, porque uma pessoa muito mesquinha com o dinheiro também vai ser mesquinha em alguma coisa na relação, ou para não dizer outras coisas. E acho que é importante nós começarmos a perceber esses pequenos sinais e no namoro não se pode dar poder demais nem a um nem a outro, mas haver uma paridade, haver uma igualdade. E isso é bonito. E nós vemos que muitas raparigas, muitas filhas de pais que foram de facto extraordinários, pais, homens com elas, são pessoas muito mais confiantes e muito mais seguras e muito mais capazes de pôr limites. Os namorados, que são extraordinários nessa igualdade, geram também mulheres muito mais realizadas e a relação é muito mais feliz. Portanto, aqui nós estamos com pouco tempo, mas é quase deixar aqui os sinais de alerta e seja connosco próprias, ou seja com a nossa amiga, com as nossas amigas, com as pessoas que estão no nosso perímetro, ou seja entre amigos, rapazes e raparigas, é estar atento a quem é que anda mais frágil, a quem é que está em sofrimento numa relação e resgatar dessa relação. E às vezes o resgate é a rapariga que sofre, mas também é resgatar o rapaz que faz sofrer sem ser por querer, porque está só a perpetuar um padrão. Ciclo. Exatamente. Estamos com 3 minutos, o tempo, the floor is yours. Não, mas aliás, até era muito interessante acabarmos com isto que tu disseste, porque às vezes nós estamos em ciclos de violência que nós estamos a falar disto de uma perspectiva de género porque os estudos falam de uma perspectiva de género, ou seja, neste estudo da violência no namoro entre jovens até aos 24 ou 25 anos, nós temos 87% das pessoas que reportaram ter sofrido violência no namoro são mulheres. 87% é brutal. 91% são em relacionamentos heterossexuais. E, portanto, vemos aqui um padrão, efetivamente, que é mais provável numa relação heterossexual que o homem seja o agressor e que a mulher seja a vítima. E eu continuo a ver, eu não conheço uma mulher, mas mesmo uma mulher com quem eu falo, que não tenha sido já vítima de algum tipo de agressão, seja no namoro, seja no trabalho, seja na rua. Se vocês estão aqui, os rapazes que estão a ouvir-nos, os homens que estão a ouvir-nos, é importante falarem com as mulheres na vossa vida e perguntarem-lhes coisas tão básicas como: vocês sentem mesmo medo de andar na rua? Sentem mesmo medo de estar sozinhas com um homem no escritório até tarde? Sentem medo? Porque todas nós, e eu não conheço uma mulher que não tenha sido, mesmo que seja uma microagressão. Uma. E é um problema, de facto, que nunca é dizer que todos os homens fazem isto. Mesmo, aliás, eu tenho 2 irmãos rapazes que eu adoro e que já sabem que se virem uma mulher na rua a andar sozinha, se eles estiverem atrás dela, passam para o outro lado. E isto é a forma muito suave que eles têm de dizer: eu não sou uma ameaça. Porque na rua, se eu estiver a andar e vir um homem, não me importa. Não me importa. Porque eu sei que estatisticamente os homens podem agredir mais as mulheres e eu sei que posso estar em perigo se for de rua à noite e não quero, aquele homem pode ser fantástico, nunca será um discurso contra. Eu acho que é importante, mesmo estas coisas conseguem libertar os homens de padrões de violência, mesmo de homens com homens, de não conseguirem expressar-se, de não conseguirem demonstrar aquela coisa da fraqueza, das emoções serem fraqueza. Acho que tudo isto liberta estes papéis de género que estão tão incutidos e são de séculos e séculos e séculos e séculos.
E nós, de repente, eu acho que a nossa geração está a começar a despertar um pouco. Maria, nós chegamos ao fim do nosso tempo. Felizmente temos estes rapazes todos e estas raparigas para fazerem advocacy pelas raparigas e pelos rapazes também. Também há rapazes vítimas e há muitos rapazes vítimas nos namoros. Há muitas raparigas manipuladoras, há muitas raparigas que são terríveis e, portanto, temos que assumir também isto. Não há aqui uma diabolização de um género e tornar anjos as mulheres. Há, de facto, relações que ou ficam distorcidas ou desequilibradas. E agora temos um bocadinho para as perguntas. Eu acho que devemos ter aí perguntas. É isso, temos perguntas de quem está aqui. E se calhar faço esta pergunta a ti, porque esta pergunta é interessante. É suposto dizer os nomes, não é? Sim. Posso dizer? Ok. A Maria Francisca tem 12 anos e pergunta, tenho 12 anos, será que quando eu entrar no mercado de trabalho já vai existir igualdade? Ana Francisca, espetacular. Eu acho que temos que fazer por isso. Acho que é um trabalho em curso e não podemos baixar os braços nunca. E sempre que houver alguém ao nosso lado, homem ou mulher, rapaz, rapariga, mais velho ou mais novo, que esteja de facto frágil, seja discriminado ou que não seja tido em conta, acho que temos que parar e fazer alguma coisa por isso. E, portanto, acho que uma pessoa com 12 anos, a Maria Francisca com 12 anos e que se preocupa com isso, de certeza absoluta, que está de mangas arregaçadas a fazer por isso. E por isso agradeço também. Sim, sabem, as estatísticas têm uma coisa interessante, porque as estatísticas, quando falam da desigualdade no trabalho, que nós temos mesmo em Portugal uma desigualdade salarial, um fosso salarial entre homens e mulheres, e se virmos entre profissões e com a escolaridade, ou seja, porque há muitas vezes as pessoas a falar destes estudos a dizer, pronto, mas isto faz um bolo enorme e depois divide pelo número de mulheres e o número de homens e não tem em conta que se calhar as mulheres podem ter trabalhos que são menos bem pagos do que os homens, não, mas se nós virmos, ou seja, estratificado, quanto mais escolaridade o trabalho exige e quanto mais qualificações o trabalho exige, maior o fosso salarial. E, portanto, se estivermos a falar de trabalho numa fábrica ou de trabalho no campo, o fosso salarial é mínimo, não chega aos 7%. E se estivermos a falar em empresas, em altos cargos de empresas, o fosso salarial chega aos 20%. É brutal. O ano passado, o fosso salarial em Portugal significava que, e que está a aumentar desde 2023, significava que nós, mulheres, em média, estamos a trabalhar 48 dias de borla face aos homens. E, portanto, Francisca, eu acho que ainda temos mais ou menos cerca de 10 anos, se fores para a faculdade, cerca de 6, 8 anos se não. E eu espero que sim, eu espero que consigamos fazer, porque estamos a fazer esse trabalho. Parece tudo muito negativo, mas efetivamente se nós olharmos há 60 anos, 50 anos, nós não podíamos sequer votar e não podíamos sair do país sem a autorização dos nossos maridos. Portanto, efetivamente a coisa está a funcionar e espero que continue. O Ricardo pergunta também se a desigualdade de género persiste mesmo após séculos de luta e progresso, eu acho que isto está ligado. Será que estamos a tentar corrigi-la dentro de um sistema que foi criado para a manter? Uma ótima pergunta. Eu dava aqui um grande debate. Eu acho que nós temos que nos lembrar de uma coisa que é o género, as questões de género, acima, abaixo, ao lado, antes e depois, há um género que é o género humano. É a raça humana. E é isso e somos uma família e temos que ser livres e haver igualdade de oportunidades, igualdade de reconhecimento para o género humano. Não nos podemos esquecer disso. Não temos mais perguntas. Creio que temos estas duas que nos puseram aqui, mas pronto, portanto, se calhar fechamos. Fechamos, até porque assim ajudamos. Aqueles segundos, sim. Sim, estamos a dar. Há pessoas que dão quantos dias de borla? 48? 48 dias de borla. Nós estamos a dar 1 minuto e meio de borla, do que nos sobra. Obrigada.